Fala, meus construtores, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo agora eu quero trazer para vocês uma informação muito importante. Gostaria de tratar com vocês a respeito de impermeabilização no método convencional e impermeabilização no método avançado. E isto vai fazer o quê? Vai te trazer condições de se tornar verdadeiramente um construtor avançado, que é esse o objetivo, para que você domine todas as técnicas de impermeabilização, de química, a fim de realmente revolucionar e ter uma boa entrega, um custo menor e uma excelente impermeabilização da tua obra, tá bom? Então, muito bem. Hoje, qual que é o tema? O tema é esse, as duas metodologias de impermeabilização. Então eu quero tratar de manta asfáltica versus nanotecnologia. E o que é nanotecnologia dentro do processo químico, dentro do processo de impermeabilização? Bom, nanotecnologia, para a gente entender um pouquinho da palavra, é tudo que você trata a nível de molécula, tá bom? Então quando uma molécula sofre uma transformação, quando uma molécula acontece uma reação, nós estamos falando ali de nanotecnologia, né? E a gente sabe hoje muito bem que um método convencional de impermeabilização é pela manta asfáltica. E, sendo pela manta asfáltica, nós tratamos esse método como um método de empossamento, né? Então, o método de empossamento é aquilo onde você aplica uma membrana e essa membrana, ela faz o empossamento, ela retém a água por o empossamento, né? E não através do mecanismo de ação de nanotecnologia, tá bom? Bom, então é isso. Antes de seguir o vídeo, clica aqui no meu YouTube aqui, se inscreve, ativa o sininho para que você receba todas as informações. Vamos lá, sem demora. Muito bem. A manta asfáltica ela é muito utilizada hoje em vários tipos de locais da obra, né? Utilizada em laje, algumas utilizações em piscina, né? Tanque que vai fazer contenção de água não potável, enfim, tem uma série de aplicações lá que a manta asfáltica ela ainda é utilizada, né? Bem, a manta asfáltica ela é uma membrana, muitos de vocês já conhecem, mas ela é uma membrana grossa, espessa. E gente, eu sou sincero em falar, através da manta asfáltica, pela manta, se você pegar um pedaço, 1 metro quadrado, vamos supor assim, de manta, e fazer um bolsão e encher d'água, essa água não vai vazar, tá bom? Não tem como passar por ela, porque realmente ela faz o estanqueamento, né? O grande problema, a grande dificuldade da manta asfáltica é justamente as emendas que ela apresenta, tá bom? Porque, como bem sabemos, um rolo de manta asfáltica, ele tem 10 metros de comprimento e 1 de largura. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 metro você tem uma emenda a ser feita, né? E essa emenda, o que acontece, gente, né? Nos casos aí que eu vejo de vazamento em manta, é o seguinte, com o passar do tempo, essa manta ela resseca, né, naquele local, e aquele local que faz o ressecamento, ele pode haver um deslocamento, ele descola. Quando ele descola, a água entra ali entre uma manta e outra, naquela emenda. É onde ela acaba percolando por baixo da manta e vai encontrar um ponto frágil naquela laje, por exemplo, e vai começar a haver a infiltração. Inclusive, uma frase que eu sempre falo, não existe infiltração sem que haja vazamento, a não ser que exista erro de projeto ou de execução. Pensem nessa frase, tá bom? E depois a gente comenta mais a respeito. Então vamos lá. Se uma manta asfáltica vazou, automaticamente vai ter a infiltração. Onde? Na laje ou em algum outro local. Se o problema dessa manta era fazer uma estanqueidade numa piscina, por exemplo, e ela falhou, a piscina vai estar com vazamento, então ela vai vazar, vai perder a água, né? Então, gente, esse problema com manta asfáltica é muito comum, tá? Eu tenho visto ainda um uso em larga escala na construção civil e de verdade não vejo muitos benefícios nela, justamente por causa do risco de falha, de problema que ela pode ter, tá? Existe maneiras corretas de se aplicar uma manta e nem sempre ela é aplicada corretamente. As pessoas não seguem muitas vezes a metodologia de aplicação. Muitas das vezes eu vejo uma indicação incorreta daquela manta para aquele local, né? Porque nós temos vários tipos de manta, nós temos manta asfáltica
com poliéster, nós temos manta asfáltica aluminizada, nós temos manta asfáltica ardoseada, então cada uma delas tem a sua indicação e logicamente cada uma delas também tem suas peculiaridades no que diz respeito à instalação, e se a instalação não for correta, não seguir os padrões que devem ser, gente, você está com uma grande chance de ter problema, de ter falha, tá bom? E isso é uma dor de cabeça enorme na construção civil, tá? Então vamos lá. Eu tenho percebido manta asfáltica vazando na emenda, tenho percebido manta asfáltica vazando nos cantos, né? Porque quando é assentado uma manta asfáltica, ela não tem o assentamento pleno nos cantos, ela não faz 90 graus certinho colando, sempre fica uma bolsa ali no canto, e essa bolsa no canto eu já peguei manta asfáltica rasgada ali, e aí a água que vem pelo rodapé infiltra bem em cima daquele rasgo que aconteceu nela e acaba infiltrando. E um detalhe, né? O problema da manta asfáltica também é que quando você tem uma infiltração num determinado ponto, a água nem sempre vaza exatamente naquele ponto, infiltra naquele ponto que passou pela manta ali. Geralmente percola e vai sair lá no outro cômodo. Aí você não sabe aonde está o ponto. E qual é o grande problema disso? O problema disso é o seguinte: você vai ter que fazer a arrancadura de toda a proteção mecânica que você fez. Então pensa comigo aqui a dor de cabeça. Se você colocou uma manta asfáltica, você fez uma proteção mecânica em cima e você assentou um porcelanato numa área que seja de, por exemplo, uma sacada, né? Você vai perder o porcelanato, porque você vai ter que quebrar tudo e arrancar esse porcelanato. Você vai perder a argamassa de regularização e muitas das vezes, bem provável que você também perca a manta que foi assentada ali, tá? Por quê? Na hora de quebrar tudo isso, essa manta vai sair arrancando pedaço, porque a argamassa vai grudar nela, né? E aí é um problemão só. Então assim, conclusão, quebra tudo e faz de novo. Pô, bacana, né? Não, bacana não. E o custo de tudo isso? E o custo do metro quadrado de manta aplicada? E o custo do metro quadrado do porcelanato, da peça que você comprou? E o custo da mão de obra para fazer o contrapiso? E o custo para assentar esse porcelanato? Percebe quanto dinheiro está envolvido por causa de uma falha num processo de impermeabilização convencional? Sim, convencional, mas que tem grande chance de falha. E eu tenho visto bastante aí, né, no mercado. Então, gente, assim, ó, a manta asfáltica ela é um método bastante utilizado ainda, tá? Mas se você quer realmente ter sucesso no quesito impermeabilização, você tem que começar a pensar em nanotecnologia, tá bom? E quando eu falo de nanotecnologia, eu tô falando de produtos que são colocados diretamente no concreto, né? Existem produtos no mercado que é colocado diretamente no concreto. Um desses produtos que eu conheço muito bem, sei bem os diferenciais dele em relação aos outros, chama-se Becher AD System, tá bom? Esse produto, ele possui 5 componentes químicos que fazem a estanqueidade do concreto no momento que a água chega até ele. Então funciona mais ou menos assim. Você vai ter o concreto, você pode fazer esse concreto na obra, existe uma quantidade a ser indicada por quantidade de cimento, por quilo de cimento, né? Então se você vai fazer o traço numa betoneira, por exemplo, na obra, você vai fazer o seu traço, vai fazer a aditivação com esse produto e esse concreto, após ser lançado, ele vai estar impermeável. No caso de um concreto usinado, que vem lá no caminhão betoneira, esse caminhão chega, existe um cálculo feito de acordo com a quantidade de cimento que tem naquele concreto, né, de acordo com o FCK daquele concreto, e um adicionamento desse produto no caminhão faz com que, depois de batido, esse concreto é lançado, então esse concreto estará impermeável, tá bom? Então como é que ele vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma, ele é como se fosse um organismo vivo que está dentro daquele concreto esperando para ser ativado. E o que é que ativa esse produto? O que ativa esse produto, o que ativa a impermeabilização é a própria água, tá? Então quando a água chega, que chove, por exemplo, você fez a hidratação do concreto, essa água penetra, ela começa a fazer uma reação química e começa a fazer o tamponamento dos capilares do concreto. Feito esse tamponamento dos capilares, a água não passa mais, não tem como a água passar, tá bom? Esse método é um método utilizado em larga escala em construções onde você tem uma laje exposta, tá bom?
Lembrando que, inclusive, se você tiver uma fissura nesse concreto e essa fissura for de até 0,4 milímetros, essa fissura ela é fechada sozinha de dentro para fora, porque o produto vai criando substâncias ali que vai fazendo o tamponamento dessa fissura, tá bom? E aí automaticamente você não tem o percolamento de água no concreto, fazendo com que haja infiltração e pingue, enfim, né, dentro do cômodo, tá? Então, gente, esse método de impermeabilização é extremamente seguro. Esse método de impermeabilização ele já existe na indústria há muito tempo, porque se você pensar bem, analisa comigo, como é que é feito a impermeabilização de uma barragem de hidrelétrica? Já pensou? Como é que é feito a impermeabilização de uma estrutura de uma ponte que está dentro da água salgada ali, como a ponte Rio-Niterói, por exemplo? Como é que é feito a impermeabilização de estruturas que estão dentro de qualquer construção aí, dentro de água doce também, né? Porque nós sabemos que a água, quando ela penetra no concreto e ela chega até o ferro, e o ferro começa a oxidar, ele aumenta em até 8 vezes o seu diâmetro, fazendo com que haja a explosão daquela estrutura. Feito isso, qualquer estrutura vai romper, né? Então uma ponte ela cairia se você não tivesse a proteção para que a água não chegasse no ferro, tá? Então, esse é o método que é utilizado na indústria e que está à disposição para você hoje na construção residencial, na construção no varejo, vamos dizer assim, né? Logicamente, existem detalhes importantíssimos na hora de seguir com esse tipo de impermeabilização, tá bom? Então, há regras a serem seguidas, há processos que têm que ser seguidos, existem processos especiais que estão inseridos dentro de uma metodologia de impermeabilização como essa, que têm que ser respeitados, tá bom? Porque não pode nada ser feito de qualquer jeito, né? Se você aplicar produto impermeabilizante numa parede de qualquer jeito, você vai ter problema. Então, esse produto ele também tem a sua metodologia a ser feita e não pode ser de qualquer jeito. Existe sim a necessidade de uma análise técnica específica em relação ao concreto para se utilizar desse método, tá? E um detalhe, gente, se você fizer a impermeabilização com um produto desse no seu concreto, o teu custo em relação à impermeabilização com manta asfáltica, que é um dos métodos mais comuns que tem, né, e até mesmo de custo menor, esse tipo de impermeabilização sai mais barato do que você se utilizar de manta asfáltica. Logicamente, respeitando as indicações corretas, né? Então você não pode comparar, por exemplo, uma manta asfáltica 3 milímetros para uma laje que ela talvez nem teria indicação e com o método de impermeabilização do tamponamento de capilaridade do concreto, né? Aí você está comparando uma coisa que já não tem indicação. Então, se você for buscar realmente a manta que tem que ser colocado, que seria indicada corretamente, versus esse método ainda assim tem um custo menor. O custo, quando eu digo custo financeiro, é primário ali na obra, né? Agora, se pensarmos no custo-benefício que isso traz, esse método de impermeabilização química é infinitamente superior a qualquer método de bloqueio mecânico, como por exemplo a manta asfáltica, tá bom? Por quê? Como eu falei, ele é um organismo vivo que está dentro do concreto, então quando a água vem, ele faz a reação e tampona os capilares. Não tem água, não tem chuva, não vai ter infiltração, não é verdade? Mas não tem chuva, o produto está ali. Choveu, os capilares estão tamponados. Se você tiver alguma retração plástica, alguma coisa mínima, lembro, até 0,4 milímetros, você tem o tamponamento dessa fissura, dessa retração plástica, né, automática ali pelo produto, tá? Então, gente, o método é extremamente seguro, é extremamente eficiente e é o que tem de melhor hoje em se pensando em bloqueio químico e impermeabilização química de concreto, tá joia? Existem outros produtos também com nanotecnologia que eu vou trazer para vocês aqui no decorrer dos dias aqui em outros vídeos, né? Mas esse princípio é importantíssimo que você se atente a ele, porque esse princípio ele vai fazer com que você se torne um construtor avançado, tá? Agora veja bem,
eu posso colocar esse produto no concreto e também posso depois colar a manta asfáltica em cima? Pode, não tem problema nenhum. Aí você está aumentando a sua segurança com relação à impermeabilização, né? Então perceba, você está combinando um método químico com um método de empossamento, um método de membrana, né? Então essas técnicas combinadas, elas sempre se dão muito bem, tá joia? Agora, fazer o comparativo uma versus a outra, eu não tenho dúvida de que o método de impermeabilização pelo bloqueio químico, ele é extremamente eficiente e superior a qualquer manta asfáltica que se aplique, tá joia? Até porque mesmo, se a gente começar a levar alguns pontos em consideração, a manta asfáltica, ela em algum determinado momento, ela vai perdendo as características ali e vai sofrer com as intempéries, com o sol o tempo todo, né? Agora, já esse produto que está dentro do concreto, ele não sofre com a ação do sol. Ele está lá dentro do concreto e está lá. É eterno aquilo, tá bom? Então, esse é um excelente benefício, né, que você tem quando você trata com o bloqueio químico. E é o seguinte, quando você vai pensar numa eficiência na impermeabilização, quando você vai pensar em trazer mais segurança, vamos dizer assim, né? Você começa a pensar como um construtor avançado, lembrando que a impermeabilização, ela nasce com a obra, tá? Ela não é feita depois. Vocês vão me ouvir falando muito nessa frase, porque ela é verdadeiríssima. Quando você começa a tratar os substratos, né, com impermeabilizante, bloqueios químicos, e assim, ressalvo, bloqueios químicos atuais, de alta tecnologia, né? Não os comuns que tem no mercado, que também tem suas aplicações, eu vou falar deles para vocês, mas tem as suas indicações corretas, né? Em locais corretos. Então, num outro vídeo eu vou tratar disso. Então, quando você trata da construção já no início, nascendo a impermeabilização junto, você não vai ter problema e você vai se tornar um construtor avançado. Eu tenho certeza disso, tá joia? Quando nós pensamos, por exemplo, nesse método mesmo do impermeabilizante que vai diretamente no concreto e que faz o tamponamento da capilaridade, versus agora tanto a manta asfáltica como qualquer outro produto que faça a membrana, vamos pensar num baldrame, né? O baldrame de uma casa, ele é feito a forma lá, é feito, vamos começar de novo, feito a fundação, aí depois tem a sapata ali e dali soltam os baldrames, né? Solta o baldrame e esse baldrame precisa ser impermeabilizado depois. Então, na metodologia, enche lá a broca que foi feita, depois já enche a sapata e o baldrame, então a estrutura ali está pronta para começar a receber parede, né? Só que tem um detalhe, quando você faz isso, e você desforma o baldrame, você tem que fazer a impermeabilização do baldrame, né? Então, alguns vão pintar com aquela tinta betuminosa, outros vão pintar com produtos poliméricos, outros vão, inclusive, revestir com manta asfáltica, como eu já vi, né? E qual que é a grande deficiência disso? É o seguinte, quando você pinta um baldrame, perceba que o baldrame ele tem 4 faces, né? Ele tem essa de cima e a de baixo. A de baixo você não consegue impermeabilizar. Isso significa que a umidade ascendente, ela passa pelo baldrame, ela passa pelo concreto e ela atinge o ferro. Poxa, mas e se a gente pensar então na questão de proteção do ferro no que diz respeito àquelas estruturas que estão fundadas lá na terra, as fundações, né? Com 10, 15, 20, 30 metros de profundidade. E a umidade que está ali não está pegando aquela ferragem? Tá. Ah, mas essa umidade não vai subir a ponto de estourar o reboco da minha parede, por exemplo. Bom, realmente, se você pensar nesse sentido de umidade ascendente, não vai. Mas se você pensar na proteção dos ferros que estão lá naquele concreto, e aí? Como que fica? Não é verdade que a tua casa está em cima daquelas estacas? O teu prédio não está em cima daquelas estacas? E aí?
Quanto tempo vai demorar para que aquele ferro seja corroído e comece a ter comece a sofrer ali a estrutura? Nós não sabemos, mas que isso vai acontecer em determinado momento, sim, isso vai, porque a umidade vai chegar no ferro e vai começar o processo químico de oxidação, né? Então isso é fato. Agora, se você não quiser ter problema com isso, esse é um método que você consegue sim impermeabilizar fundação, sapata, baldrame, piso, com relação à umidade ascendente e proteção da ferragem, tá bom? E nesse método não tem nenhum outro método de aplicação de membrana, que seja pintura, né? Que proteja como o produto químico diretamente no concreto protege. Primeiro que você não tem acesso, como é que você vai pintar uma fundação? Não tem como, né? Existem baldrames que são construídos contra barranco, que a gente fala. Então, o pessoal vai lá, cava o desenho da casa no barranco, né, no chão, e aí coloca a ferragem ali e enche de concreto. Esse tipo de construção de baldrame, você não tem nem proteção da umidade, né, pela lateral do baldrame, porque você não consegue nem aplicar produto na lateral dele, vai ser somente em cima, se você aplicar ainda, né? Porque já que não tem nem do lado, para que você vai aplicar em cima? Não tem sentido, tá bom? Então, gente, o método aí, ele tem que ser aperfeiçoado, tá? Tem tecnologia, tem produto no mercado. Como eu falei para vocês, BR Adhesive é um baita produto para isso. Possui 5 componentes de trava, de impermeabilização, para que realmente não passe a umidade, não passe essa água, não capilarize, né? Então, produtaço aí à disposição, tá joia? Então, esse tipo de impermeabilização é infinitamente superior a qualquer método que você faça aplicação de membrana, tá joia? Lembro, as membranas têm as suas indicações plenas também em determinadas situações, tá joia? E são muito bem utilizadas quando bem indicadas, tá? Não significa que eu estou aqui negando qualquer uma delas, não, de forma alguma. Mas, se você quiser se tornar um construtor avançado, você tem que pensar nisso. Você tem que começar a pensar em nanotecnologia, porque é isso que vai te fazer trazer diferencial para o teu profissionalismo, tá joia? Bom, vamos pensar agora nessa questão do concreto impermeável, né, impermeabilizado, quando você vai fazer um radier ou o piso de uma casa, né? Então vamos lá, um concreto usinado, vai chegar o caminhão, vai adicionar o concreto lá, vai misturar, vai bater e vai lançar esse concreto. Lançou esse concreto, gente, o concreto está impermeável. Não tem como a umidade subir, essa umidade ascendente do terreno subir, passar pelo concreto e de repente soltar até um piso vinílico, inchar um piso de madeira que exista, tá bom? E nem mesmo fazer a tão temida eflorescência. Em outro vídeo eu vou falar para vocês sobre eflorescência. Esse é um tema muito bacana também, tá joia? Vou explicar para vocês por que acontece, como resolver, enfim, vou trazer esse conhecimento para vocês. Então, gente, quando você faz a impermeabilização do concreto, né, no piso ali, esse concreto está impermeável e um detalhe, olha o que acontece, você vai fazer as paredes depois, essas paredes todas já estão protegidas contra a umidade ascendente. Você não vai ter parede de dentro da tua casa estourando o rodapé, tá? Estourando o reboco, acabando com o seu papel de parede, com o rodapé que foi colocado ali. Enfim, estão protegidas as paredes de dentro da tua casa, tá joia? Com um simples método de impermeabilização que é o bloqueio químico, tá? Então, gente, perceba quanta vantagem, quanta coisa boa tem quando você trabalha com esse método em relação aos métodos convencionais, tá? Lembrando que, em algumas situações, as pessoas estão bastante preocupadas com relação à umidade ascendente, né? As pessoas têm noção disso, eu sei que os consultores se preocupam com isso, porque essa é a dor da construção, né? Enfim, entretanto, utiliza-se para esses métodos de impermeabilização, de bloqueio da umidade ascendente, produtos convencionais. E aí, dependendo do produto que for utilizado ali, não tem a indicação correta, porque se você tem uma retração,
esse produto ele pode se romper e a umidade passar do mesmo jeito. Aí você gastou dinheiro com um produto para fazer uma membrana e isso não funcionou, né? Você tá com o problema. Então, gente, gravem isso. O bloqueio químico com nanotecnologia é uma evolução do mercado, existe já há bastante tempo no mercado industrial, tá bom? Entretanto, no mercado residencial, você não tem acesso muito fácil a esse tipo de produto, porque eles não estão disponíveis em qualquer lugar, né? Porque esses produtos requer sim uma conscientização, requer um preparo, requer uma técnica correta, requer estudo, requer cálculo para que seja feito corretamente, né? E as pessoas muitas vezes não estão nem preparadas para isso. O próprio comerciante muitas vezes ele quer só vender, né? Ele não está comprometido com o teu sucesso. Então é diferente, você tem que se atentar a isso, você tem que buscar realmente todas as informações e fazer correto para que isso funcione plenamente. E sendo assim, você com certeza vai ter o melhor método de impermeabilização da tua obra, tá joia? Se você quiser saber mais a respeito desse produto, entre em contato comigo, deixe comentário, vou responder para você aonde tem e vou ajudar e orientar no que você precisa fazer a fim de que você tenha essa segurança, né? Referente a esse assunto do bloqueio direto no concreto, esse assunto é bem extenso, eu vou trazer mais temas também referente a eles, tá? E um dos próximos vai ser o seguinte: laje com telhado verde, né? Casa com telhado verde. Hoje os projetos arquitetônicos aí dos nossos ilustres arquitetos e amigos são belíssimos e eles comportam muitas vezes uma laje com um telhado verde, né? Onde você tem ali plantação, você tem uma flor, uma árvore, enfim, né? E aí, gente, como é que você faz para impermeabilizar um local que tem que ter água o tempo inteiro e essa água não vazar na sua cabeça quando você estiver lá na sala, lá embaixo, né? Bom, tem também técnica e método para isso, tá? Lembrando que o princípio, você vai ter que trabalhar com o concreto impermeável nesses casos, tá bom? Então já tô dando essa dica para você, não dá moleza, porque se você der moleza com isso daí, você vai ter problema, hein? E aí tem outras coisas a serem feitas também que eu vou informar vocês em outro vídeo, tá bom? Então, o que eu quis trazer hoje de informação era isso. Cuide para que a impermeabilização da tua obra nasça junto com a tua obra, tá bom? Não pense só depois, comece a planejar antes, comece a buscar informação. Eu estou aqui para isso, para te ajudar com relação a isso, tá joia? E lembro, esse método é usado em larga escala na indústria e as pessoas do mercado varejista, construção de casa, muitas ainda não conhecem, tá? E há que se ter bastante cuidado na técnica, na indicação correta, quantitativo de produto, preparo do concreto e tudo mais para que você tenha sucesso, tá bom? Não saia por aí olhando qualquer vídeo achando que todo produto que é colocado no concreto faz esse sistema pleno, que não faz, tá bom, gente? Então existe produto correto para isso, tá joia? E o meu compromisso com você é que você tenha sucesso na impermeabilização da tua obra, é que você não tenha os problemas que são comuns. Eu quero trabalhar no teu desejo, e o desejo, né, que o construtor tem, muitos já me responderam isso, tá bom? Por isso que eu tomo até a liberdade de usar a frase deles aqui. É o seguinte, o desejo é que eu construa uma obra e eu não tenha que voltar para rever, para consertar algum problema. Aí eu pergunto, tá, mas qual é a dor que faz com que você volte numa obra para ter que rever e consertar? E eles me respondem, em 99% dos casos, é a umidade, é a infiltração. A água é o que vem machucando a gente aí na construção, né? Então, gente, sendo assim, eu estou aqui para ajudar você a resolver ter realmente esse desejo realizado e resolver essa dor, esse problema que é a infiltração, tá bom? Lembrando, bloqueio químico é o que há de melhor hoje no quesito impermeabilização, tá bom?
Eu sou o Márcio Pedro, estou aqui à disposição para ajudar vocês com muitas informações. Comenta, deixa o seu joinha aqui que isso vai ajudar bastante a poder produzir outros vídeos para vocês. Tá joia? É isso aí. Um grande abraço a todos.